Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, na sequência das questões aqui, ó, na sequência do direito constitucional, Banca Sesgran Rio, artigo 5º. Bora lá, professor, bora ver qual que é a questão de número 5. Petrobras, Sesgran Rio 2012. Contra o ato da administração pública que contrariar enunciado de súmula vinculante, o uso da reclamação somente será admitido após o esgotamento das vias administrativas, porque o princípio da jurisdição una ou inafastabilidade do controle jurisdicional não tem aplicação nas causas que envolvem a administração pública. Analisando-se, as afirmações acima, conclui-se que. Então vamos lá, ó, vamos entender o contexto antes da gente analisar as afirmativas, beleza? Mas qual que é o contexto, o pano de fundo aqui, ó? Súmula vinculante, artigo 103A da CF 88. O Supremo Tribunal Federal, de ofício ou mediante provocação, ele pode editar súmula vinculante pelo voto de 2/3 de seus membros. E o próprio nome já diz, né? A súmula vinculante, ela impõe aquela interpretação. Ela impõe aquele entendimento exarado pelo Supremo, através de uma súmula vinculante por 2/3 de seus membros. Ah, professor, a administração pública tem que observar? Claro que tem. Em todos os seus níveis, no âmbito de todos os poderes. Gente, a súmula vinculante só não vincula o próprio plenário do Supremo, que pode revisar ou cancelar a súmula vinculante outrora editada. Entenderam? Agora, o resto, todo mundo tem que respeitar, obedecer a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ok? Artigo 103A da CF 88, né? E aí, para pensar. Peraí, professor. Mas e se eu sou parte lá de um processo, vem a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e me prejudica? E é um detalhe, professor. Não era para ter sido aplicada aquela súmula vinculante ao meu caso concreto. Ela foi aplicada de forma incorreta. O meu processo não era para ele ser atingido por aquela interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal. E o juiz foi lá, mesmo assim, e aplicou a súmula vinculante. Ou então um contrário. Era para ter o respeito à súmula vinculante e não foi observada a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Como é que a parte prejudicada ou os prejudicados fazem? Eles ajuizam junto ao Supremo Tribunal Federal uma reclamação. Uma reclamação para a preservação de sua competência, a competência do Supremo, e a autoridade de suas decisões. Por quê? Porque um juiz ou um tribunal, enfim, um outro órgão do Poder Judiciário, ou está aplicando a súmula vinculante de forma indevida, ou não está aplicando quando deveria aplicar. Entenderam? Então, como que você provoca o Supremo? Fazendo uma reclamação. Inclusive, está previsto não só na competência originária do Supremo, o artigo 102, inciso 1, mas está previsto no próprio texto da súmula vinculante, o artigo 103A, parágrafo 3º da CF 88, beleza? Então aqui, ó, diante desse pano de fundo, diante do enunciado, o enunciado tem, uma incorreção absoluta, ó. O princípio da jurisdição una ou inafastabilidade do controle jurisdicional não tem aplicação nas causas que envolvam a administração pública? Claro que tem, tá? Então vamos lá, professor. Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que as duas afirmativas são verdadeiras. Errado. E a segunda justifica a primeira. Totalmente errado. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. As duas não são verdadeiras. Ok? Então eu tenho que observar a primeira coisa. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. Aí você fala, ó, peraí, professor, pode ser, calma lá. D, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A segunda não é verdadeira. Gente, resposta da letra E, as duas afirmações são falsas. Ok? O fato de você não ter a aplicação da súmula vinculante, não, a utilização da reclamação aqui, ó, o uso da reclamação somente será admitido após o esgotamento da via administrativa? Claro que não. Princípio constitucional de acesso à justiça. Imagina se foi a própria administração. A própria administração tinha que ter aplicado a súmula, não aplicou.
Aí, para você provocar o Supremo, ingressar com a reclamação lá no Supremo, para o Supremo preservar a autoridade de suas próprias decisões, você vai ter que esperar a negativa da via administrativa? Claro que não, gente. Se eu estou sendo prejudicado pela aplicação indevida, ah, da súmula vinculante, ou pela não aplicação da súmula vinculante, é claro que eu tenho o direito público subjetivo de provocar o Poder Judiciário sem necessidade de esgotar a via administrativa. Então, no fundo, a questão envolve não só o 103 da CF 88, mas também o artigo 5º, inciso 35. Tá? Eu não posso condicionar o ajuizamento de uma reclamação para a preservação da autoridade do Supremo e de suas decisões, ainda mais em se tratando de súmula vinculante, a esgotamento de via administrativa, ok? Afronta o artigo 5º, inciso 35, e afronta, né, o próprio artigo 103A da CF 88 no tocante ao tema súmula vinculante. Então, ó, próxima vez que cair essa questão aqui, você já sabe, ó, as duas afirmativas são falsas. Você não tem que esgotar, provocar primeiro a via administrativa para depois provocar o Poder Judiciário, e a justificativa não tem nada a ver, né? O princípio da jurisdição una ou inafastabilidade do controle jurisdicional, que é provocar o Poder Judiciário, não tem aplicação nas causas que envolvem a administração pública. Quer dizer que eu não posso entrar na justiça contra a administração pública. A administração pública lesou ou ameaçou de lesão o respectivo direito. Gente, claro que pode, né? Maior demandada no Poder Judiciário brasileiro. Né? Estado, administração pública como um todo. Beleza? Então, bastante, né? Lógica a resposta aqui, ó. É o que eu falo. Tem a historinha, tem a tentativa de complicar por parte da Sesgran Rio, mas pelas opções você consegue justamente aí chegar, né, na resposta correta, no caso, a letra A. Beleza? Show de bola? Com isso, ó, a gente encerra a presente bateria no âmbito, né, do artigo 5º, tá? E vamos que vamos, porque o professor pretende aí, ó, esgotar e corrigir todas as questões da banca Sesgran Rio existentes, até por conta, né, do concurso nacional unificado, o CNU aí, ó. Lembrando, tá, gente? Todas essas questões, elas fazem parte da sala virtual de estudos, das salas virtuais de estudos, que são coordenadas, organizadas por mim, né? Justamente para ter o melhor conteúdo aí de direito constitucional, não só no canal, as aulas gratuitas aqui no YouTube para vocês, eu criei as salas virtuais de estudos. Entra lá no site da Editora Atualizar, editoraatualizar.com.br, adquira o seu acesso, pagamento único, acesso vitalício. No Pix tem 50% de desconto, tá? Sempre 50% de desconto para quem escolhe a forma de pagamento Pix. Professor, eu não estou achando Pix. Vai dentro da opção de pagamento Vindi, que é a nossa intermediadora de pagamentos. Vai lá em Vindi, dentro de Vindi, clica em Pix, tá tudo certo. Beleza? Então, ó, com isso aí, né, a gente encerra a presente bateria e vamos que vamos, né? Daqui a pouco o professor volta com outra questão Sesgran Rio no âmbito do direito constitucional, para a gente estudar cada vez mais direito constitucional e você errar cada vez menos questões, e faz uma baita diferença, né? Quando você chega num concurso público e acerta todas as questões de direito constitucional, é uma base que você está adquirindo ali, ó, fundamental para o seu sucesso, fundamental para a sua aprovação. Beleza? Valeu demais, um abraço e tchau, tchau.